Eu saúdo a igreja do Pai do Senhor Jesus, amém? Quando Deus colocou a palavra que vai ser ministrada no meu coração para esta noite, Ele me fez lembrar de um aplicativo que eu acho que a maioria aqui usa, que é o Waze. Quem usa o Waze? O Waze. A maioria usa o Maps mesmo, né? Eu não sei se no Maps é assim, mas o Waze, eu, durante um tempo, comecei a estudar realmente o que era o Waze, e eu comecei a observar que o Waze ele é alimentado por algumas pessoas. Algumas pessoas passam em determinado lugar, vê um buraco e avisa que ali tem uma obra, tem um buraco, um acidente, tem uma blitz. Então aquele percurso, aquele destino que você está indo, é determinado por informações que vai chegando ao longo do caminho. E eu também percebi neste aplicativo que ele existe dois modos de você chegar onde você quer. Quando você está com pressa, existe o caminho normal, mas existe o caminho mais curto e existe o caminho mais rápido. Eu falei, por que existe o caminho mais curto e o caminho mais rápido? Eu comecei a entender que o caminho mais curto é aquele que vai estar para o Waze, com as informações que ele tem, sem obstáculo. E o caminho mais rápido? E aí, paz, amigos senhores, eu trabalhei durante um tempo com Uber, e aí eu fui para a Baixada Fluminense. Chegando ali dentro de Ricardo Albuquerque, eu coloquei o caminho mais rápido. Sabendo que a gente tem essa coisa de acabar caindo onde não deve, e aí eu coloquei o caminho mais rápido. E quando ele fala para mim entrar numa rua direita, eu entrei na rua direita tranquilo. Tinha uma casa construída no meio da rua. E aí eu falei, nem sempre o caminho mais rápido é o melhor para a gente. E por que Deus me fez lembrar sobre o destino e me fez lembrar sobre o êxito? Abra sua Bíblia em Salmos 127. Salmos 127. A Bíblia que eu uso é a King James, ela tem uma versão diferenciada. E o título que está na minha versão é Quando Todo o Trabalho é Inútil. E Deus já começou a palestrar comigo desde o iniciado. Eu falei, meu Deus, por que eu vou falar de coisas inúteis num culto de celebração? E aí eu fui para uma Bíblia um pouco mais antiga que eu tenho em casa, uma Bíblia de estudos, plenitude. E lá o iniciado, inclusive é o tema da palavra de hoje, está assim: segurança, prosperidade e fertilidade vem somente de Deus. Tem alguém com a Bíblia na versão assim aí? Glória a Deus. E aí eu falei, Senhor, numa Bíblia está com um título, na outra está com outro. O que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Porque você sabe que numa mesma palavra, Deus pode falar de maneiras diferentes. E o que Ele trouxe para cada um de nós nessa noite, eu já começo a explicar após a leitura. Salmo 127, na minha versão está assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até altas horas da noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede
aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cujo a aljava dele está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. E toda a igreja diga amém. Amém. Quando eu li o versículo, eu entendi por que Deus me deu dois tipos diferentes. Porque metade, do início até a metade desse versículo, realmente vai falar sobre o trabalho inútil daqueles que não colocam o Senhor à frente. Mas da metade desse versículo em diante, ele vem falando sobre segurança, prosperidade e fertilidade. E ambos, a segurança, a prosperidade e a fertilidade, não se dá conta sem o Senhor na nossa vida. E aí eu separei para esta noite 5 pontos essenciais para falar sobre esta segunda parte. E o que me chamou mais a atenção foi falar que nós somos flechas na mão do guerreiro. E aí eu comecei a imaginar pensar sobre as armas de guerra, né? A lança, a espada, a flecha. A espada é uma arma de guerra de curto alcance. A lança é de longo alcance. E a flecha é de um longo alcance muito maior. E eu falei, Senhor, a flecha na mão do guerreiro talvez seja algo que nós precisamos estar atentos nesses últimos dias da igreja. Porque tudo que está acontecendo aí fora, as informações que o mundo tem enviado para o nosso Waze da vida, tem feito às vezes o cristão, o crente, desviar o caminho. Não porque talvez ele vai desviar para um caminho de voltar a fazer o que fazia antes. Não. Mas às vezes de ouvir algo que parece ser de Deus e vai encontrar um bloqueio no meio da rua da vida que ele entra. E eu falei, Senhor, e esta arma que é tão importante que o Senhor está falando conosco nesta noite? E aí ele me deu 5 pontos sobre isso. Nós vamos falar exatamente sobre a flecha. O que é a flecha? Você já parou para pensar como é feita uma flecha? Hoje em dia nós temos flecha de aço carbono, né? de metal, de alumínio. Mas eu quero falar nessa noite da flecha de madeira. Todas as vezes que alguém vai fazer uma flecha de madeira, ela tem o cuidado de escolher o galho perfeito. Mas como assim o galho perfeito? O galho que seja flexível. Quando nós estamos falando que somos flechas na mão do Senhor e precisamos ser flexíveis, não podemos ser aquele crente do ramo de achar que já sabemos tudo. Às vezes chega um irmão novo na igreja e Deus pode usar ele para abençoar a nossa vida, já estamos na caminhada durante muito tempo. Ele usou uma cruz. Ele não vai usar o jumentinho e esse que está aqui em cima como eu. E quando nós paramos para imaginar que a flecha, o corpo principal, que é a haste, ela nem sempre vem de uma maneira perfeita. Ela às vezes vem com um pouquinho de ondulações, vem com alguns nós que a vida dá para ela,
E aí, quando cai na mão de quem vai fazer a flecha, ela precisa passar por um momento de preparo. Então, o galho certo, assim como a flecha precisa de um galho firme, reto, nós também precisamos de uma base sólida. E qual é a base sólida do crente? Princípios, valores e fé. Esses são os que nos mantêm alinhados com a vontade de Deus. E às vezes, nós nos pegamos em pensamentos. Por que está doendo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu faço tudo certo. Eu tenho esses princípios na minha vida. Só que assim como a haste, ela precisa passar por um momento de ser lixada, de ser polida, para tirar as imperfeições. Nós também temos que passar por esse processo na mão do Senhor. A haste da nossa vida, que somos cada um de nós, precisamos estar o tempo todo flexíveis e permissíveis a essa lixa passar na nossa vida. Como alcançar a perfeição, como a Bíblia nos narra, em Cristo Jesus, sem permitir que o próprio Senhor lixe a nossa vida, tire essas imperfeições, para que essa haste ela fique perfeita, o mais reta possível. E se você observar, quando uma flecha é lançada, ela não vai parar de ir. Ela precisa ser flexível, porque no movimento do vento, ela vai até o seu alvo. Quando alguém lança uma flecha, ele não lança aleatoriamente. Ele tem um objetivo. Ele tem um destino. E se você não tirar as imperfeições antes de lançar a flecha, o seu destino não será alcançado. Por isso que cada um de nós precisamos permitir que Deus faça essa lixa em nossa vida. Permitir que Ele trate cada um de nós como tem que ser tratado. Para que quando essa haste ficar pronta, passe para um segundo estágio. E qual é o segundo estágio? O corte. Porque o corte deve ser preciso. Quando eu tiro o galho, ele vem com um tamanho que não é ainda o tamanho da minha flecha. Nós precisamos ter esse corte preciso para saber em que tamanho será a minha flecha. E cada flecha tem um objetivo. Não existe flecha igual a outra. Ela pode até estar parecida, porque foi feita pela mão da mesma pessoa. Mas ela tem tamanho diferente, flexibilidade diferente, ondulações diferentes, nó diferente, que precisa também ser lixado de maneira diferente. Talvez você esteja pensando, nossa, pastor Rodrigo de vez em quando traz umas palavras aqui que é a gente virar de cabeça para baixo, mas hoje eu quero ficar mais de cabeça baixa possível, porque Deus está preparando cada um de nós como flecha que vai acertar o alvo. Porque enquanto Satanás está mandando os dardos inflamados, Deus está mandando as flechas, que somos cada um de nós. É por isso que precisamos estar atento às correções de Deus em nossa vida. E o corte, às vezes, que Ele dá em cada um de nós, nossa, achei que eu estava chegando ali, aquilo era tão bom para a minha vida. E Deus vai, ó, corta. Não fica choramingando com certas coisas que foram cortadas da sua vida, que às vezes foi o próprio Deus. Lembra na última vez que eu preguei, que eu falei sobre o tempo que eu estou sem carro e como eu sou sanguíneo no trânsito? Esse corte, quem sabe Deus
está me preparando, me lixando para que quando eu tiver de carro de novo eu andar mais calmo no trânsito. Só que às vezes é muito difícil para que a gente entenda o que Deus quer fazer na nossa vida, porque Ele é amor, Ele só quer o melhor para a gente. E quando o seu filho faz uma pirraça e você usa a vara da infância da juventude nele, você deixou de amar quando você corrigiu? Não, pelo contrário, você corrige porque você ama e quer que ele cresça com princípios, valores e na mesma fé que você. Amém, igreja? Amém. Para uma flecha voar bem, ela tem que passar pelo corte, pela preparação. Na vida, as dificuldades e os desafios moldam o nosso caráter. Oh, meu Deus do céu, isso é forte demais. Aparar as hastes e nos tornar mais fortes. Porque, aparentemente, quando uma madeira ela tem um nó, se você observar, a parte mais fraca é exatamente no nó. Eu trabalhei com construção civil, eu pude observar isso. Por isso que às vezes o corte preciso é tão necessário. Para que tire esse nó da nossa vida. Para que quando essa haste ficar pronta, ela seja uma haste firme, flexível, mas firme. Dizem aí que é igual o bambu japonês, né? Que verga, mas não quebra. E tem muito crente às vezes quebrando com um vento que não é tão forte. Tem crente às vezes desistindo no meio do caminho porque começou a ser um pouco lixado. Começa a doer um pouquinho as correções que o Senhor Deus vai fazendo e fala, vou mudar de igreja porque talvez na outra igreja é mais fácil. Cuidado. Cuidado. Às vezes esse desvio que parece ser mais fácil vai te levar para um buraco. Fique onde Deus te plantou. Se Deus te colocou aqui, Ele tem um objetivo para você aqui. Se você está recebendo uma palavra, às vezes, de correção, é porque Deus te ama e Ele quer cuidar mais de você. Amém? Terceiro ponto, a ponta afiada. A ponta representa o objetivo, o propósito, porque sem um alvo claro, e você não tiver uma ponta afiada, você não consegue atingir o objetivo. A flecha não cumpre a sua missão sem uma ponta afiada. A haste ela pode estar toda preparada, a haste ela pode ter sido lixada, está bonitinha, mas se você colocar uma ponta de qualquer maneira, o processo é interrompido do mesmo jeito. E às vezes esse objetivo não está tão claro em nossas vidas. Quantas vezes você já orou essa semana pedindo para Deus clarear os seus objetivos? Ou simplesmente você está se lançando de qualquer maneira, sem ser uma ponta afiada e quer atingir o objetivo final? Como vamos atingir o objetivo final se não tivermos uma haste bem feita e uma ponta bem afiada? Ou você acha que um guerreiro usa uma flecha de qualquer maneira? Precisamos estar com a ponta da nossa vida bem afiada. Dois objetivos principais. Durante o caminho que essa flecha percorrer, qualquer coisa contrária que tentar parar, vai ser furada. E o segundo, quando
gravar no teu objetivo, ela não cai. Não tem como ela cair depois que atingir esse objetivo. Por isso é tão importante ter uma ponta afiada. Se ela não tiver a ponta afiada, ela não cumpre a sua missão. Nós também precisamos de direção e metas bem definidas. Você tem a sua meta bem definida? Você sabe por que você está sendo preparado como uma flecha? Ou você acha que você é obra do acaso? Que você simplesmente nasceu porque o seu pai e a sua mãe se apaixonaram e tiveram você? Porque tem alguém aqui que é irmão gêmeo? É irmão gêmeo? Você é gêmeo? Sua irmã é essa do lado? Não. Será que tem diferença entre a senhora e sua irmã? Irmão? Olha, a diferença já está aí. A minha esposa também é gêmea com o irmão dela. Graças a Deus não parece com ele. E eu falo isso para ele. Ele deve ter assistido. Henrique, te amo, meu cunhadão. Mas você consegue observar a diferença. E aí tem um detalhe. Você venceu 400 milhões de outros espermatozoides. Como é que você diz que você não é vencedor? E como é que você diz que a sua vida não é maravilhosa? Se você já venceu 400 milhões de outras pessoas que poderiam ter nascido e Deus escolheu você para ser essa flecha, você ainda quer ficar sendo galinha? Viu ali que o louvor falou no começo? Você não é uma folha. E você também não é só um galho. Você está ligado na videira verdadeira para se transformar numa flecha, para poder ir por essa nação inteira, mostrando um caminho para aqueles que ainda não são flechas. Sábado passado, né? Agora nós fizemos o evangelismo lá para Vasconcelos. Que coisa maravilhosa! Pessoas recebendo a palavra, pessoas chorando. É isso. Precisamos ser flecha na mão de Deus e cumprir o nosso objetivo. E tem algumas pessoas que às vezes falam assim: não, quem tem que ganhar almas, quem tem que ganhar ovelhas é o pastor. Quem gera ovelha é a ovelha. Pastor Maceda. Precisamos ter a noção correta do nosso objetivo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso destino? E não deixar que nada no percurso venha atrapalhar. Como eu falei no início, tem pessoas querendo pegar o caminho mais curto. E se Deus te achou nessa noite, eu quero que você entenda: quem vai dirigir você no caminho é Ele. Ah, mas o meu pai fez assim, minha mãe fez assado. Quem vai dirigir o seu caminho é o Senhor. Quarto ponto. Não é uma palavra longa, já estou indo no final. As penas da flecha na parte de trás. As penas, elas dão estabilidade e equilíbrio ao voo da flecha. Na nossa caminhada, é a palavra, os conselhos e a sabedoria encontrada neste livro. Oh, aleluia. Eles nos ajudam a seguir firmes e sem desviar do caminho. Jesus é a palavra.
O conselho vem do Espírito Santo. E a sabedoria, quem nos dá, é o próprio Deus. Quer ter equilíbrio? Busque a presença de Deus. E olha que interessante, quando eu estava nessa parte aqui, e falou exatamente sobre penas, me veio o versículo na cabeça. Onde nós estaremos seguros, como o Salmo fala? Debaixo das asas. E as asas são feitas de quê? De pena. Não existe coincidência na palavra do Senhor. Deus tem um caminho correto para cada um de nós. E essa pena, ela é encaixada numa fissura que se faz no final da arte. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que serão marcadas pelo poder de Deus, para que Deus possa cravar essas penas, para te dar equilíbrio, te dar direção, para que você não venha errar o seu alvo a partir desta noite. Porque tem pessoas que às vezes estão com a haste muito bem feita, a ponta muito bem afiada, mas esquece de ter o equilíbrio necessário para chegar no alvo. Sai como uma flecha desembreada. E às vezes cai no meio do caminho, porque está sem esse equilíbrio. Busque esse equilíbrio no Senhor. Quem pode te dar esse equilíbrio é o Senhor Jesus. Quem pode te dar esse equilíbrio é o Espírito Santo. Quem pode te dar esse equilíbrio é o nosso Deus. Talvez seja aqui, esse quarto ponto, o segredo, e também para tirar as dúvidas de algumas pessoas que tentaram tantas vezes alguma coisa no Senhor e não conseguiram. Receberam uma promessa, Deus confirmou através de uma palavra. Quando você estava para alcançar o objetivo, alguma coisa te fez parar. Eu quero liberar uma palavra profética esta noite. Nada vai parar você enquanto tiver no percurso sendo guiado por Deus. Se você precisa chegar no objetivo, coloque na mão do Senhor. Fala para Ele: Senhor, me purifica, me limpa, sabe, passa uma lixa na haste que eu sou, prepara essa ponta dessa flecha, sabe, me dá sabedoria, me dá discernimento. Porque a ponta da flecha é a ponta do nosso corpo. E a ponta do nosso corpo qual é? A nossa mente. E a palavra nos ensina que precisamos renovar a nossa mente. E assim como a flecha precisa das penas no final dela para dar equilíbrio, assim também estão os nossos pés. Precisamos ter equilíbrio. Dificilmente alguém que não tem pé consegue se equilibrar. E vou diminuir um pouquinho mais isso. Se você observar, sem o dedinho do pé só, você já perde seu equilíbrio. E às vezes as pessoas falam assim: para que serve esse dedinho? É para isso. Porque se você chegar um pouco de um lado e do outro, você observa certinho que é o dedinho que segura as penas do Senhor. Vai te dar equilíbrio para você chegar no teu objetivo. Não podemos nos furtar de permitir que o Senhor faça esse corte em nossa vida para encaixar esse equilíbrio. Eu tinha um amigo, ele sumiu da minha vida. Para observar se sua vida não ficou mais equilibrada depois que ele se afastou. Era um parente meu, vivia na minha casa, agora não assumiram. Para observar se sua vida não ficou mais equilibrada depois que essa família ficou um pouquinho mais no canto dela. O Espírito Santo.
Ah, Deus cortou aquele emprego, eu tive que ir para outro. Para analisar se esse emprego você está agora, você está com a vida mais equilibrada. Nossa, eu cortei a barreira que existia com a minha esposa. Agora ela sabe tudo que eu ganho. Essas perguntas agora cortei aquela barreira. Vê se ela está te ajudando mais com as ideias para equilibrar mais as contas também, tá? Porque Deus colocou no homem um motor 4.2. Não botou mais, botou 600 cavalos na gente, vai lá, faz. Mas na mulher, ele colocou um radar. Que é só ela falar, vai dar certo, dá certo. Se ela falar assim, ó, não vai. É só lá em casa que acontece isso. Para você observar que na vida também familiar precisa ter a ponta e o equilíbrio. O homem é o cabeça e a mulher é o auxiliadora. Agora, está entendendo por que Deus colocou essa palavra no nosso coração esta noite para dividir com a igreja? Que talvez você está pensando em fazer algo e você está em dúvida, Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou chegar nesse objetivo? Permita que Deus faça de você uma flecha que na mão dele vai alcançar lugares que nunca você alcançou. Algumas denominações vandalizaram o nome da unção, colocaram na lama. Mas quando Deus derrama da sua unção sobre a vida de um homem e uma mulher de Deus, serve para 3 coisas: você ter o que jamais teria, ser quem jamais seria e chegar onde jamais chegaria. Por isso, eu declaro a segunda palavra profética nesta noite sobre a sua vida: que a unção do Senhor derrame sobre a sua vida, sua família, e tudo aonde você tocar, tudo que você fizer, essa unção venha trazer prosperidade, segurança e fertilidade como um tema dessa mensagem. Mas pastor, e se eu duvidar no meio do caminho? Quem disse que isso é pecado? Porque, eu não sei se vocês já observaram, nas Olimpíadas, aí tem aquele tiro de arco e flecha, né? A pessoa que está lançando, até o momento dela soltar, ela tem a certeza que vai atingir o alvo. Mas para observar no rosto de cada um como a flecha está indo. Vocês lembram de Pedro? Se é o Senhor mandou eu ir aí contigo nas águas, andando sobre as águas, Pedro foi. Só que ele observando a força do vento. O problema, cada um de nós, às vezes é parar para observar o que está lá fora. E não o que foi dito na palavra do Senhor. Porque nós saímos daqui, às vezes, do culto cheio de, sabe, da unção de Deus. Nossa, que palavra abençoada. Ah, eu vou fazer. Aí sai da porta para fora. Parece criança no arco e flecha. Eu acho que nem mais as crianças agora atiram arco e flecha. As crianças agora estão bem nesse negócio também. Meu Deus do céu, as crianças nascem já sabendo tudo. Mas nós precisamos entender que para sermos uma boa flecha na mão desse guerreiro, precisamos ter esse equilíbrio. E aí a flecha, ela fica pronta. Mas ela precisa ainda de alguns reparos. Às vezes excesso de cola,
ser retirado. Às vezes excesso de linha. E aí eu estou falando de algumas flechas que eu tive a oportunidade de ver aqui perto. Excesso de linha. Precisa ter um acabamento final. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez você esteja passando pelo acabamento final de Deus. Não desiste não, meu irmão. Não desiste não, minha irmã. Você já chegou até aqui. Falta menos do que faltava. Nós já fizemos o retorno. Já estamos indo para casa, lá perto. E quando nós falamos isso, eu não sei ficar apavorado, não. É para começarmos a dar glória a Deus. Jesus foi preparar a morada. Ele está nos acabamentos finais da nossa casa. A qualquer momento eu vou vir para levantar. E a nossa flecha precisa atingir o alvo. Amém? Estou caminhando no final e a igreja de pé, por favor. Farei a palavra desse curso. Quinto ponto e último: o arqueiro. Por fim, a flecha precisa do arqueiro. Oh, meu Deus! E ele representa Deus, dando força e impulso para alcançarmos lugares que sozinhos não seríamos capazes. Às vezes, o que Deus faz é o seguinte: prepara a flecha, a ponta está bem cuidada, o equilíbrio está perfeito. Quando a pessoa acaba de apontar a flecha, o que ela faz? Quem pode me responder? Não. Ela guarda na aljava. Talvez seja por isso que muito crente está ficando doente, desistindo. Porque às vezes está guardado na aljava do Senhor. Porque Deus fala: não é o momento de eu usar ele, não é o momento de eu usar ela. Mas ela já sabe qual é o objetivo dela. Na hora que eu lançar essa flecha, ela já sabe para onde ela tem que ir. Na hora que eu lançar essa flecha, já sabe o que tem que falar. Na hora que eu lançar essa flecha, já sabe o que ele tem que fazer. Na hora que eu lançar essa flecha, ela vai estar tão preparada que pode Satanás aparecer, que vai vazar para Satanás e vai alcançar o objetivo. Porque eu continuo caminhando para o alvo. E o alvo é Cristo. Nada vai parar essa flecha. Nada vai impedir que esse arqueiro lance essa flecha, porque o meu Deus é o guerreiro desta palavra, nesta noite, que vai pegar o seu arco, oh aleluia, vai colocar ele para trás. E às vezes parece que quando você dá um passo para trás, você está regredindo. Não, a flecha, o arco é uma arma de longo alcance. O Senhor está te puxando para trás, meu irmão, minha irmã, para quando ele te lançar, você alcançar um alvo mais longo, um alvo mais longe, um objetivo mais longe da sua vida, que ninguém da sua família nunca alcançou, e você vai ser o primeiro. Mas pastor, como eu chego a esse ponto? Deixa ele te forjar. Deixa ele fazer de você essa flecha. É muito bom vir para cá e escutar uma palavra que eu vou alcançar alguns objetivos. Vou ter meu carro maravilhoso, vou ter minha casa maravilhosa. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite é para cuidarmos cada vez mais de nós. Para a gente não venha cair na besteira
Deus quer nesta noite livrar cada um de nós, fazer de cada um de nós uma flecha firme, uma flecha pronta, para quando Ele lançar, alcançar o seu objetivo. Feche seus olhos durante um minuto e comece a se imaginar agora sendo aquele cara. O Senhor vai estar agora para mandar a vassoura. Quando você começou o primeiro caminho, quando você começou o primeiro amor, você imagina agora sendo um galho, todo porco, um galho esquisito. E o Senhor tirou Ele mesmo, que é a videira verdadeira. Começou a lixar, começou a preparar a sua vida, começou a deixar você bem arrumadinho. Passando-se algum tempo, o Senhor começou a preparar a ponta dessa flecha, começou a te dar novos pensamentos, começou a te dar pensamentos de amor, de paz, de alegria, de bem-aventurança. No terceiro ponto da sua vida, Ele começou a te dar mais equilíbrio. Você não é mais aquela pessoa que perde paciência à toa, não é mais aquela pessoa desequilibrada, que qualquer motivo quer brigar, quer rodar a baiana, como dizem por aí. E aí, depois disso tudo, que Ele te dá bons pensamentos, te dá equilíbrio. Talvez você tenha se frustrado no meio do caminho porque você achou que ia ser usado, mas Deus te guardou na aljava dele. Talvez seja até por esse motivo que algumas pessoas se afastaram do caminho do Senhor. Talvez seja por esse motivo que você nunca entregou sua vida para Jesus. Por que eu vou entregar minha vida para Jesus? Eu vejo tantas pessoas que se lançam para Ele, mas não faz diferença. Pode ser até lá fora, mas aqui nesta noite está se levantando um exército do Senhor que vai fazer a diferença. Serão flechas que vão ser lançadas ao quarto canto desse mundo e vão atingir o alvo. Nós vamos atingir o alvo. Aqui ninguém vai errar o alvo, não. Alabassura e canta alabassura. Aqui tem pessoas que vão atingir o alvo, e esse alvo será atingido. Ele vai ser multiplicado aqui na terra até o Senhor Jesus. Eu queria aproveitar e fazer um convite. Você já refletiu sobre toda a sua vida, mas talvez você ainda não tenha entregue sua vida para Jesus, de fato, de verdade. Talvez você já vem frequentando a igreja há algum tempo, mas talvez você ainda não tenha tomado a melhor decisão de falar: Senhor, me coloca na sua aljava, para quando o Senhor quiser me usar, eu esteja pronto. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você que ainda não desceu as águas, não se batizou, Deus marcou o dia de hoje para lançar você. Você foi a flecha escolhida nessa noite. Deus quer te lançar. Sai do seu lugar.
Vem aqui na frente, que nós vamos orar com você. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus nesta noite e quer ser essa flecha na mão dele? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu já estive nessa posição. Eu já desci as águas, já me batizei. Mas eu não me sinto mais digno de ser usado por Deus. Se dependesse de ter dignidade, eu não estaria aqui em cima desse púlpito, nem trazendo essa palavra. Porque se não fosse Ele me lixar, colocar uma ponta decente na minha vida, me trazer esse equilíbrio que eu tanto preciso e me guardar de maneira segura na sua aljava, eu não estaria aqui pregando a palavra do Senhor. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, quem sabe morto ou preso, mas o Senhor me resgatou. De repente você está afastado, você já fez tudo, mas está parado no meio do caminho. Eu faço esse convite para você também. Renova sua aliança com o Senhor nesta noite. Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Essa é a noite que Deus marcou contigo. Ele quer fazer você de uma flecha que vai atingir o objetivo dele. Porque o guerreiro aqui é ele. Nós somos a flecha na mão desse guerreiro. Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Cristo, ou quer entregar sua vida para Cristo nessa noite? Vem aqui na frente. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, festa do céu, igreja. Aleluia, palavra. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, deixa eu momento. A igreja continua orando.
assim diz o Senhor para esta igreja: serão lançados flechas aqui como nunca foram lançados. Vão atingir alvos que nunca atingiram, para mostrar que o dono desta igreja é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Oh, aleluia! Aleluia! Como é que é o nome da irmã? Como é que é o nome da irmã? Jace. Está voltando para Jesus Cristo. Qual é a primeira vez? Está voltando. Se ela não está caindo. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, a vida já em tuas mãos. Mas ela entender, Senhor, que ela estava carregada da confiança. Que a decepção que ela teve não foi do Senhor, foi por causa de homens que às vezes não sabem usar aquilo que o Senhor prepara. Mas que nesta noite o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, de maneira que jamais seja apagada. Que ela venha ser uma flecha na mão do guerreiro. Que ela venha ser exemplo para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. E aonde ela colocar a planta dos pés, ela venha impactar, Senhor, com a tua presença. Pai, nós declaramos que a vida dela te pertence, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém? Dá uma abraço da pastora. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Segue ali agora o presbítero ali. Ele vai. Estou com a minha estrela aqui, banda. Irmãos, mas não vou ter aqui à frente. Vou passar do Senhor. A verdade é que o que ele pregou aqui um dia aconteceu comigo também. Às vezes nós queremos subir nesse púlpito aqui, falar que seu filho, o Senhor faz. É Deus que nos dá essa autoridade. E aqui os pastores, os líderes, diáconos, nós não brincamos de igreja. É uma coisa, igreja é uma coisa séria. E quando a gente vai falar de Deus, é mais sério ainda, tem que ter intimidade para falar. E um dia fizeram esse apelo. Estava lá no meio da igreja. Só que esse apelo foi para mim me render, aceitar Jesus como único suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus. Já se passaram uns 25 anos que eu permaneço, através de muita oração, peço à igreja para orar pelos pastores, esses diáconos que se colocam na batalha, esses presbíteros, porque na verdade a guerra é constante em nossas vidas. Todo dia se levanta um leão para tentar nos parar, mas entendo uma coisa: essa igreja é imparável. A gente vai sair largando flecha, irmão. E aquele que estiver com o coração aberto para receber, irmão, pode ter certeza que vai receber. Foi para isso que você aceitou Jesus. Agora é a hora que nós nos unimos e começarmos a lançar flecha. Tem muitos corações aí precisando disso, precisando de um abraço. Irmãos, se você chegar na rua, irmão, a pessoa estiver passando, você chegar, eu posso dar um abraço? A pessoa não vai entender nada, ela só vai chorar. Sabe por quê? A própria Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. A gente tem que acender, a gente como guerreiros de Deus, nós temos que reacender essa chama.
Nós não podemos permitir. Deus pagou um alto preço. Ele não nos conhecia, mas Ele pagou um alto preço. Sabe por quê, irmão? Porque Ele te ama. Amém? Pastor, palavra maravilhosa. Que nós devemos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui. E tem muitas pessoas precisando ser alcançadas. Amém?